casa é de vocês, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo. Você que trouxe Bíblia ou no celular, ou que trouxe a Bíblia papel, abra ou ligue ela aí. Nós vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Vamos falar um pouquinho desse elemento que se tornou bonito, mas ele é meio fantasmagórico, que é a cruz. Ui, ui, ui. Vamos falar sobre esse elemento que é a cruz hoje, pela qual Jesus passou e venceu. Amém? Diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo dizendo, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui nessa noite, nesse domingo de Páscoa, nesse dia tão festivo, onde nós nos recordamos que o Senhor ressuscitou. Fala nesse momento, através da Tua palavra, aos nossos corações. Clamamos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa cruz, queridos, ela está numa escala bem real. Alguns podem olhar, mas ela está pequena. Aí depende, se é para o toco, está pequena. Né, toco? E fina. Tem que ter um reforço atrás para o toco. Mas se já é para mim, ela está grande. Ou não. Para o peso aguenta. Para o tamanho vai sobrar. Mas ela está numa escala e numa proporção real. E quando nós olhamos para uma cruz, nós não sentimos medo, não é mesmo? Nós parece que perdemos esse sentimento com ela. Mas eu queria que você se lembrasse que a cruz era o meio pelo qual o Império Romano colocava respeito num território conquistado. A cruz era o meio pelo qual o Império Romano colocava respeito, impunha respeito num território conquistado. Nós lemos relatos históricos de que quando os romanos estavam de mau humor com o território, eles enchiam as principais avenidas daquele território que conquistavam com cruzes. E ali punham detentos e também pessoas que simplesmente naquele momento precisavam preencher lacunas para a avenida ficar cheia. E assim eles colocavam respeito, entre aspas, aterrorizando cidades. Nós devemos nos lembrar que a chamada Pax Romana, a paz que os romanos deram ao mundo, foi uma paz imposta por muito sangue. Foi uma paz colocada em boa parte por esse instrumento, que trazia um silêncio àqueles que resolviam se opor ao governo. Eu não sei se você sabe, mas a cruz é sim um dos elementos de tortura mais cruéis que o homem já teve a sua criatividade insana de inventar. Porque o ser que era crucificado, ele ficava numa posição extremamente desconfortável. Porque ele ficava pendurado. E sendo pendurado, ele não conseguia respirar com o passar do tempo. As pessoas que morriam na cruz, elas morriam agonizando. A grande maioria das pessoas morreram por falta de ar, por não conseguir respirar. O sentimento de cãibra ao longo de horas e horas e horas, e às vezes até dias.
O sentimento das câimbras era terrível, porque você não pode mudar os seus membros de posição. E se você não os força a uma posição que já está te causando dor, se você não força os seus membros, você não respira. Porque agora todo o teu corpo está cooperando contra ele mesmo. E além de ser um instrumento de tortura, cruel e simples, 2 pedaços de madeira, e às vezes um pouco de corda ou alguns cravos. Apesar de ser um instrumento simples e cruel, a cruz também era um instrumento de vergonha. Porque aquela pessoa que era crucificada, ela não era crucificada escondida. Porque o objetivo da cruz era aterrorizar as pessoas. O objetivo da cruz era causar um sentimento de respeito, de domínio. Então, o ser crucificado, ele estava exposto diante de toda a sociedade e ele sofria aos olhos de todos. Você consegue imaginar isso? Você já imaginou você sendo amarrado num poste e sendo deixado lá por dias? E a cruz também era um instrumento de vergonha, porque grande parte das pessoas foram crucificadas nuas. E o império, sem nenhum pudor, ridicularizava. E ele também estimulava que as pessoas ridicularizassem aqueles que eram crucificados. Então, o ser que era crucificado, por vezes, levava a sua cruz pelas principais avenidas da cidade, e todo mundo ridicularizava aquela pessoa. Mas você tem que entender que isso não ocorre só com Jesus. Esse ridicularizar, ele era em boa parte para as pessoas daquela região dominada, algo como: ei, soldado, eu estou contigo. Não me mete nessa não, ó, vou até jogar um ovo ali, ó. Tá bom? Tá tudo certo, nós já entendemos o recado. Então, para que o recado fosse dado, muitas pessoas passaram por grande sofrimento através da cruz. E Jesus havia dito sobre a cruz para os seus discípulos várias vezes antes de morrer. Jesus, por vezes, dissera aos discípulos: eu vou tomar a cruz, eu irei morrer, eu irei dar a minha vida em favor de vocês. E para os discípulos esse discurso às vezes não batia, não casava com aquilo que eles esperavam de Jesus. Você já esperou? Quem aqui espera? Obrigado. Quem aqui espera um mestre, um Messias, ridicularizado, nu, pregado, sofrendo, agonizando? Quem aqui imagina o seu rei eterno? Porque o reinado do Messias seria um reinado eterno. Quem aqui imagina um rei eterno, o príncipe da paz, numa cruz? Ninguém. Por isso os discípulos tinham dificuldade de conceber um Jesus crucificado. Mas Jesus o foi. E ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, que jamais tenha em mim glória própria. O que Paulo quer dizer com isso? Eu queria te lembrar que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era um bom religioso, ele era alguém que certamente ia nos cultos de Páscoa, de Natal não, porque judeu que é bom mesmo, não acredita em Jesus. Mas o apóstolo Paulo, a Páscoa, o Pessá, a festa dos pães, isso tudo ele participava. Ele era não só um bom religioso, como um excelente religioso. E sendo religioso, ele era fariseu, ele pertencia a uma classe especial dos religiosos. Ele era um erudito da palavra, ele era um mestre da lei.
Ele pertencia ao povo santo, lembrando que naquela época povo santo era só o judeu. Ele pertencia ao povo eleito, ao povo santo, ele era um bom religioso. E quando algumas pessoas tentam judaizar a igreja, Paulo fala, olha, eu que talvez poderia dizer que sou um bom religioso, quanto a mim, que eu jamais me glorie em coisa nenhuma, que eu jamais me glorie no fato de ir a um culto de Páscoa. O que Paulo está dizendo com isso? Olha, eu não vou chegar no céu e dizer, e aí Deus, lembra daquele culto? Eu fui. Quanto a mim, que eu jamais me glorie no fato de eu ser uma pessoa certinha, que eu jamais me glorie nisso, que isso não seja para mim objeto de vanglória, porque glória para mim, eu só aceito glória se for na cruz de Jesus. Eu só aceito glória se for tendo o mesmo caminho do Mestre. Nós muito falamos que devemos crer que Jesus morreu e ressuscitou. Talvez você crê nessa loucura, eu também. E glória a Deus por isso. Mas a morte e a ressurreição de Cristo, ela é parte das boas novas. Eu não estou dizendo com isso que qualquer coisa humana possa te garantir a salvação. Não. Mas eu estou dizendo que o mesmo sangue que te limpou, que te purificou, agora também te convida a ir para a cruz. Jesus dizia, quem quer vir até mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu queria te perguntar hoje, você tem coragem de tomar a cruz e seguir Jesus? Você tem coragem de, por vias públicas, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo, o nosso Senhor? O apóstolo Paulo dizia, eu não aceito ser glorificado em momento algum, a não ser que seja com uma cruz. Se alguém me vê por aí com uma cruz e falar, aê Paulo, isso aí, hein, está fazendo certo. Aí eu bato palmas para a pessoa porque ela acertou. Aí eu reconheço que de fato existe glória nisso. Nós devemos entender que existe também uma cruz para nós. E a boa nova da Páscoa é, Jesus venceu a morte. Ninguém vai para a cruz para continuar vivo. A cruz é um instrumento de tortura e morte. E porque Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte. Você entende isso? Só que eu queria te explicar que nesse caso a nossa morte, vencer a morte, significa vencer a nossa vida. Agora confundiu, né? Vencer a morte significa vencer a nossa vida, porque a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, quem quiser ter vida, vai ter que perder. E quem perder a vida, por minha causa, este achará. Quando Jesus dizia aos seus discípulos, vocês devem tomar a cruz e me seguir, Jesus estava dizendo a eles, vocês devem perder a vida por mim, e então vocês encontrarão vida. Se vocês não perderem a vida por mim, vocês não acharão. E o que Paulo está dizendo é aqui, não importa se você é bonzinho ou boazinha, não importa se você é religioso, judeu, não importa a sua etnia, você só encontra glória na cruz. Se você não morre, para você, você não encontra vida em Cristo.
Mas então, algumas pessoas podem se perguntar, se eu preciso morrer, por que Jesus morreu? Se eu preciso também morrer para mim, morrer para os meus desejos, para os meus pecados, se eu preciso morrer para aquilo que existe de mais podre, mas também para aquilo que existe de maior prazer dentro de mim, se eu preciso morrer, por que Jesus morreu? Eu queria te contar que, se não fosse Jesus morrer na cruz, nós acabamos de cantar que ele quebrou o abismo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos acesso ao Pai. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não teríamos o Consolador. E é porque nós temos o Consolador e acesso ao Pai, que hoje nós conseguimos ir para a cruz e morrer. Jesus não morre na cruz, ele não se oferta na cruz do Calvário para que o ser humano continue vivendo do jeito que quer, do jeito que gosta, ao seu bel prazer. Jesus não morre na cruz para que o ser humano continue idolatrando ao dinheiro. A Bíblia diz, ou você servirá ao dinheiro, ou você servirá a Deus. Você não vai conseguir servir os dois. Jesus morre na cruz para tornar possível a sua cruz. Se não fosse Jesus, você jamais iria conseguir ir até a sua cruz. Quem em sã consciência diz, eu vou abrir mão da minha vida por causa de alguém, eu vou abrir mão da minha existência por causa de Jesus? Isso não quer dizer que Jesus vai anular a tua personalidade. Isso quer dizer que Jesus vai transformar quem você é e vai transformar a tua personalidade. Tudo aquilo que existe de pecado em você, assim como a ferrugem corrói o ferro, o Espírito Santo de Deus, ele vai corroendo tudo aquilo que existe de pior dentro de nós. O problema é que nós nos agarramos tanto ao que é ruim, nós nos agarramos tanto ao que é ruim, que nós não queremos perder. Porque, vamos supor que, se no seu caso o dinheiro te faz mal, e Jesus fala, olha, como ele disse para um jovem chamado de jovem rico, quanto a você, venda tudo que tem, dê aos pobres e me segue. E se Jesus te dizer isso, o que você faz? Nós nos agarramos ao pecado. E com isso eu não digo que dinheiro é pecado, eu digo que ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Nós nos agarramos a conceitos humanos, a prazeres da carne. Mas se você não está disposto a pegar a sua cruz e morrer, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque metade da informação evangélica é Jesus morreu na cruz. A outra metade é, vá agora você e tome a sua cruz também. O apóstolo Paulo diz, na continuação do versículo, ele fala primeiro, e eu repito, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria lembrar com você, o que o apóstolo Paulo perdeu? O apóstolo Paulo, ele perdeu os seus melhores amigos. O apóstolo Paulo, ele perdeu o seu status social, ele era fariseu. Os fariseus eram uma classe religiosa e também política. É como se Paulo fosse uma espécie quase de um vereador religioso. E ele perde isso. O apóstolo Paulo, que era visto pelas pessoas por ser um discípulo de Gamaliel, ele era visto pelas pessoas como alguém inteligente. Do dia para a noite ele passa a ser visto como alguém tolo. Ele passa a ser chacota. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. De alguém que era visto por todos como alguém respeitável, notável, ele passa agora a ser perseguido por essas pessoas. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, eles perdem também tudo.
Certa vez eles falam a Jesus: Jesus, e quanto a nós que abandonamos a nossa profissão, abandonamos a nossa casa, abandonamos tudo para te seguir, o que será de nós? O próprio Jesus lhes garante que eles receberiam muito mais no reino vindouro. O apóstolo Paulo diz, esse que perdeu tudo, ele diz, no verso 14, que por meio da cruz, o mundo foi crucificado para ele. Por meio da cruz, o mundo foi crucificado para ele. A cruz, ela mata o mundo para aqueles que estão em Cristo. A única razão para nós estarmos aqui, irmãos, é anunciar o Senhor Jesus para aqueles que ainda precisam ouvir. O mundo é belo, com certeza, o Senhor o criou. É bom conhecer o mundo, com certeza, Deus o criou. Mas, quando nós falamos que é necessário você morrer para o mundo, eu queria te perguntar, aonde o teu coração está preso? Porque por mais que os nossos pés continuem tocando a terra, quem está em Cristo já está com os olhos e com a mente no céu. Você consegue entender isso? Os teus pés continuam a caminhar na terra, mas a tua mente, o teu coração, os teus olhos já estão completamente focados no que é eterno. Mas eu queria perguntar, onde está o teu coração nessa noite? Porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Qual é o teu tesouro? O que te tira horas de sono? Nós realizamos nessa semana um tempo de jejum, realizamos nessa semana um tempo de leitura da palavra. E creio que muitos de vocês perceberam o quão difícil é passar 1, 2, 3 horas aos pés do Senhor. E o quão fácil é perder 30, 40, 50 minutos, 6 horas no Netflix. Aonde está o teu coração nessa noite? Você que diz que ama o Senhor Jesus, onde está o teu coração nessa noite? Ele ressuscitou por você. Ele morreu por você. E Ele assim o fez para que você tivesse vida e vida em abundância, não para que você continuasse vivendo da mesma maneira que vivia outrora. Onde está o teu coração? Muitas pessoas perdem horas e horas de sono fazendo contas e mais contas para pagar dívida. Outras pessoas fazem contas e mais contas para fazer dívida. Muitas pessoas ainda se preocupam em demasia, não que não devamos nos preocupar, mas em demasia com o corpo, com o que é passageiro. E poucos se preocupam com o que é eterno. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, a cruz matou o mundo para mim. O mundo morreu para mim ao ponto que agora eu caminho na terra sendo guiado por aquilo que o meu coração pulsa, que é pela eternidade. E ele também diz, que a cruz matou o mundo para ele e também matou ele para o mundo. Matou ele para o mundo. A cruz através da qual me matou para o mundo. Quando nós celebramos o batismo, por isso que aqui na igreja ensinamos um batismo consciente, nós simbolizamos que você morre. Naquele momento o mundo morre para você e você para o mundo. O apóstolo Paulo, ao olhar para a cruz, ele diz, olha, eu morri para o mundo. Eu morri para as coisas, para a vanglória, para a luxúria. Eu morri para aquilo que me aprisionava. Você consegue imaginar uma pessoa
que já está morta para o mundo, mas continua aqui vivendo com a mente em Deus. Queria fazer com você um breve exercício. O que aqui nos causa pavor? O que te aterroriza nesse mundo? O que te causa medo, espanto? O que te tira a estabilidade? Algumas pessoas dizem falta de dinheiro, outras dizem doença. Algumas dizem a morte. Você já imaginou você estar morto para todas essas coisas? Você já se imaginou estar morto para tudo isso? Olha, tudo que é desse mundo, tudo que é relacionado a isso, para isso tudo eu já morri. Eu continuo pisando aqui, mas o meu coração e o meu cérebro não estão mais nesse sistema. Isso não me pertence mais. Vocês vão ver daqui a menos de um semestre quantas pessoas vão perder o sono por causa de eleições. Vocês vão ver quantas pessoas vão ficar eufóricas. Tem gente que só falta tatuar na testa o nome de algum candidato. E se o candidato não ganhar, eu vou morrer. Tu não vai, só se tu fizer isso. E for muito burro por causa disso. O apóstolo Paulo, ele olha para todo esse sistema humano, ele fala, eu já morri para isso tudo, eu não estou preso nisso aqui. Isso aqui já foi. Já é caso vencido na minha vida. Eu queria te lembrar nesse domingo de Páscoa que quando nós dizemos que nós morremos para o mundo, nós dizemos que o mundo para nós é caso vencido. Jesus falou que Ele venceu o mundo. Olha, não se perturbem, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, eu venci o mundo. O mundo já foi vencido, o sistema foi vencido, o pecado foi vencido, o inimigo foi vencido. Eu falei de coisas terrenas, mas quando nós olhamos para a cruz, quem nós devemos ter mais medo é de nós mesmos e daquilo que nós podemos fazer uma vez inflamados pelo pecado. Você já se imaginou do que você é capaz de fazer inflamado pelo pecado? Inflamados pelo pecado, boas pessoas matam. Inflamados pelo pecado, pessoas cometem atrocidades das mais variadas espécies. A criatividade humana para o mal é insana. Mas em Cristo nós já morremos para o pecado. De nada vale ser circuncidado ou não. É como que ele se estivesse dizendo nesse momento, olha, quanto à religião, de nada vale vir no culto ou não. Parece ser duro isso, né? É importante vir no culto? É. Mas se você vem no culto e não morre para você, no final das contas, não vai adiantar? Nada. Talvez você pegue um lugar mais soft no inferno. Mas o que te garante vida em Cristo é você desfrutar de uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. A gente sempre fala, quem está em Cristo, nova criatura é. Irmão, aleluia. Pois é. Mas fica a perguntinha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que era velho se passou? Continua teimoso, arrogante, soberbo, caluniador, linguarudo, blasfemo, sem vergonha,
Continua desse jeito? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. O que era velho, passou. Agora tudo se fez novo. Eu acho fantástico o versículo 17, onde ele diz assim, sem mais, olha, eu estou falando coisas sérias, sem mais, que ninguém me perturbe, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, tipo assim, gente, fica quieto, eu trago no meu corpo as marcas de quem sofreu por Cristo. Em Filipenses ele diz o quanto ele sofreu por Jesus. Alguém que foi chicoteado, apedrejado, que foi colocado numa prisão fria, gélida, úmida, alguém que naufragou, foi mordido por cobras, nem tudo que tinha para acontecer, aconteceu com ele. Eu estava lendo a respeito da história de outro homem fantástico na história da igreja, João Calvino. Não sei que quantos já ouviram falar, João Calvino. João Calvino, ele praticamente mudou a situação de Genebra, na Suíça. Genebra era... Quem aqui já ouviu falar da Suíça? Ouviram falar da Suíça? Lugar pobre? Não? Bom? Legal? Vocês sabiam que a Suíça, Genebra, era uma das cidades mais pobres da Europa antes de Calvino? Esse homem de Deus vai para essa cidade, ora por anos e anos e prega por anos e anos nessa cidade, e essa cidade é transformada. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele morre com 54 anos. E que o homem que pregou, e que tem hoje uma estátua dele lá para o povo lembrar do que ele fez, não para adorar ele. O homem que pregou por anos e anos e anos e anos nessa cidade, se você vê o histórico de doença desse homem, gente, é uma coisa de louco. Primeiro, tudo que é com a artrite, artrose, não sei, tudo que é com B, papapá, o cara tinha tudo. Ele tinha tudo. O último sermão, ele é levado para pregar com 54 anos. Quem aqui tem mais de 54? Você se acha velho? Não? Não, né? 54, está novo. O cara foi levado para pregar, não tinha cadeira de roda, mas pegaram ele pela cadeira e foram levando, ele pregou quase caindo. Mas pregou. Depois morreu. Esse homem dizia, olha, Deus é soberano, Ele sabe o que faz. E eu só quero sofrer por Jesus. Nós vemos na história da igreja tantas e tantas pessoas que a sua condição não impediu de morrer na cruz e de fazerem grandes coisas em Deus. E eu quero te perguntar hoje, você tem tomado a sua cruz? Jesus, Ele pergunta para você hoje, você já tomou a cruz? Porque quem vai para a cruz morre para o mundo, e o mundo morre para essa pessoa. A garantia que nós temos na Páscoa é que nós podemos olhar para a cruz e falar, Senhor, eu vou morrer. E eu tive esse sentimento de pavor lendo a Bíblia algumas vezes, Deus, Tu estás me matando. Porque quanto mais eu leio esse livro, menos de mim eu tenho. Eu sentia que abriu uma torneira e o meu eu foi indo embora. E continua indo. Parece um livro que me mata. Que só diz que eu estou errado. Eu não sei se você tem essa impressão em Deus, sempre que eu olho a Bíblia, errado sou eu. Você discute, briga, é você. Fala, mas não sou eu. Deus, é sim. Olha aí, eu falei, já está irritado. Eu sempre vejo o meu eu morrendo. Qual é a boa nova da Páscoa? É que você não vai viver só de morte. Porque quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. E essa morte não diz respeito à morte somente do corpo. Diz respeito à morte do eu. Ainda que o teu eu morra, você viverá. Mas aí você viverá. Existe uma vida para você que você não conhece. Existe uma vida que quando você morrer para o mundo e o mundo para você, você vai ver. E quando você vê essa vida, aí você vai entender o que é vida em abundância. E ainda que você morra,
você viverá, porque eu venci a morte. Jesus diz, eu venci o mundo, eu venci. Jesus nos oferta a vida. E essa vida eterna, esse início de vida eterna nós temos não só depois que a gente morre fisicamente. É depois que você aqui na terra vai para a cruz. Você já começa a desfrutar dos reflexos daquilo que um dia será na eternidade. Você entende isso? Que você aqui na terra já pode viver de uma maneira completamente diferente. Com outras preocupações, com outra cabeça, sem ser inflamado pelo pecado, transformado no sangue de Jesus, se santificando a cada dia, se aproximando de Deus, contemplando a face de Deus. Essa vida é para você. Mas o que você tem vivido, o mundo ou a vida que Jesus te dá? Porque Jesus morreu não para que você vivesse como você vivia até chegar nele. Jesus morreu para que a partir do encontro com ele, você tivesse uma vida completamente diferente. Para terminar, mais uma vez eu pergunto, quem aqui já tem uma vida e já desfruta de uma vida completamente diferente? Transformada, salva, regenerada, uma mente transformada. Quem aqui tem vivido esse transformar de mente, tem experimentado a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus? Ou será que você conhece toda a história, tanto a do coelho quanto a de Jesus? O problema é que entre o coelho e Jesus não é diferença, porque as duas são história, não são vida. Para muitas pessoas a história de Jesus é só mais uma história. Para que a história de Jesus seja vida, é necessário que você tome a sua cruz e siga. Eu queria conversar com você que talvez ainda não deu esse passo de fé e ainda não tomou a sua cruz. Não morreu para você. Não foi lá na cruz e pregou o eu e martelou bem martelado. Eu queria conversar com você e eu queria dizer, olha, se você não fizer isso, você não vai desfrutar de vida, nem aqui, nem na eternidade. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite sempre vinde a mim. Mas o mesmo Jesus que nos alivia, que nos dá um novo fardo, ele fala, olha, esse fardo só é possível se o mundo morrer para você. Porque se o mundo continuar queimando no teu coração, o fardo vai continuar pesado. E como eu vejo pessoas que tentam viver o Evangelho, mas com o coração de alguém que ainda ama o mundo. E eu queria dizer para você, não dá. Não dá para você amar o mundo e querer viver o Evangelho. Eles são incompatíveis. É igual tentar misturar água e óleo. Não dá. Não é compatível. Se você precisa morrer, eu queria te convidar a hoje tomar uma decisão em Cristo, de colocar o teu coração naquela cruz e de morrer. Morrer para você. Morrer para tudo aquilo que você acha de bom em você e para tudo aquilo que te atrapalha, mas é morrer por completo. Às vezes a gente quer Jesus só como um plus na nossa vida. Jesus, o meu problema é o seguinte, eu tenho dor no joelho, e eu estou com um problema no banco, resolve esses dois só. E Jesus olha para a gente e fala, o teu problema é o seguinte, tudo. Você é o problema. Ou você morre por completo, ou você não morre. Ou você se rende por completo, ou você não se rendeu. Não existe uma rendição. Você já viu aquela história daquele cara que se rende, mas tem aquela arma embaixo da mesa? Que fala assim, ó, eu estou me rendendo, mas não é por completo, eu tenho um plano B aqui, se não der certo, ó, pum. Jesus conhece o nosso coração, você tem que se render por completo, falar. Por isso que a gente estende as mãos e fala, Deus, está aqui, ó. Eu estou completamente rendido.
não tem nada. Eu não quero nada de mim, eu só quero aquilo que vem do Senhor. E falar como o apóstolo Paulo disse: quem se gloriar, que se glorie na cruz. A promessa que nós temos de Jesus é: se você morrer, Ele te mata, mas também te ressuscita. Se você